Opinião Minas Especial está de volta. Conversamos com o professor da UFMG, José Carlos Reis. E o nosso tema é a relação entre história e filosofia. Nós estamos trabalhando no primeiro bloco o livro que acaba de ser lançado aqui na Rede Minas, em Minas, aqui em Belo Horizonte e também no Brasil, que se chama História da Consciência Histórica Ocidental Contemporânea, analisando Hegel, Nietzsche e Paul Ricoeur. Um dos marcos do seu livro é exatamente 1989, que é a queda do Muro de Berlim. O que muda na consciência histórica ocidental contemporânea com a queda do Muro de Berlim? Foi uma espécie assim de conclusão de uma história extremamente dramática, não é, de combate entre o leste, entre o ocidente, entre soviéticos e americanos e europeus, não é? Até 89, a palavra-chave era revolução. Sim. E revoluções dramáticas foram feitas. Não, evidentemente, no Ocidente, mas no Oriente. Você teve a China. Sim. Eu não sei se a gente pode considerar a Rússia parcialmente a Europa. 1917, né? 1917. Mas é muito o Oriente que está em jogo. Muito Oriente, mas extremamente conectado com a Europa. Extremamente conectado, Enfim, as revoluções aconteceram muito mais para leste, então. Sim. Não é? A Europa do leste, não é? Mas os partidos comunistas da França, da Espanha, da Itália eram poderosíssimos, fortíssimos. Então havia um conflito intenso, enorme. Havia dois projetos em confronto, em condições de vencer. Em 89 uma decisão desse confronto. O Ocidente venceu. Sim. O modelo capitalista liberal, a democracia liberal venceu. Hoje ninguém mais propõe revolução no sentido socialista do termo. Sim. O norte da África propõe revolução, ou chama de revolução, uma integração ao Ocidente. Então, 89 é um divisor de águas. Sim. Mesmo a Primavera Árabe, né? Pois é. Que nós estamos assistindo agora, né? Eles querem se integrar à ordem ocidental. Quer a democracia, direitos humanos. E vem atrás do capitalismo. Sim, vem atrás do capitalismo. Depois de 89, você tem um planeta capitalista. Você não tem um planeta dividido. Você tem um mercado hegemônico. Sim. Não há caminho alternativo ao mercado. Sim. Então, nesse sentido, os Estados Unidos continuam o processo, o modelo europeu de dominação do mundo? Eu diria que a Europa tem vários caminhos. Tem o caminho francês, que foi tentado e fracassou. Tem o caminho alemão, que eu exploro e fracassou. E tem o caminho anglo-saxão, que é inglês. E em 89 foi uma vitória do caminho anglo-saxão. O Ricoeur, por um lado, prefere esse caminho porque ele é não totalitário, ele não é totalitário, é democratizante. E ele distingue também liberalismo político do econômico. Do econômico. Que distinção ele faz? O liberalismo político é saudável. É a democracia. É a democracia, é o não totalitarismo. Sim. Porque o que é insuportável no 20 é o totalitarismo. Sim. O liberalismo político é a liberdade, são os direitos individuais, os direitos humanos. Agora, o liberalismo econômico é o mercado. E aí é violência, é guerra, a guerra continua. Então, nesse sentido, se distingue, quer dizer, o capitalismo do liberalismo. O capitalismo como um modo de produção, formação econômica e social, ele convive com vários regimes. Exato. Eu diria até que a democracia não deve ser ligada diretamente ao capitalismo, ao liberalismo econômico, não. Ela é um valor em si. É um valor em si. Não é? Ela tem que ser defendida como um valor em si, independentemente se o capitalismo vem atrás ou não. Não é? É preciso separá-la, defendê-la sempre e combater o capitalismo que é violento. Sim. Uma das partes que me chamou a atenção exatamente na análise do Paul Ricoeur, ele fala de uma justa memória. O que ele entende exatamente com essa política de justa memória e que, no primeiro sentido, é voltado para a Europa? Voltado para a Europa. Qual o sentido disso? Depois de 89, então, os conflitos diminuíram, né? Foram mais ou menos resolvidos. Mas o problema agora é a memória. Europa, só tirar da Iugoslávia, né? Que foi violentíssimo. Violentíssimo. Está vendo como a questão da memória é um negócio complicado? Não se pode falar mais em Hitler, não se pode falar ainda tranquilamente em Hitler, em nazismo. Teve um cineasta que falou agora mesmo lá em Cannes e foi afastado. Foi afastado. Ou seja, a memória está ainda dominada por esse trauma. Sim. E a Europa está tentando se construir como uma nova nação, não é? Sim. Maior, uma nação maior.
Mas aqui, então, o dilema seria a memória entre o perdão e a justiça? Isso. É preciso, então, fazer uma espécie de trabalho de luto. Trabalho de luto... Esquecimento e perdão. De esquecimento e perdão, para não passar o ato, para não repetir. Porque a tendência, quando não há elaboração da lembrança, é repeti-la. Sim. Então, ele está dizendo que há um excesso de memória. E isso ele se aproxima do Nietzsche, que fala muito em esquecimento, que é importante para a história. Claro. Há um excesso de memória. É preciso esquecer um pouco para que seja possível a convivência de diferentes. Sim. Para que seja possível viver juntos na diferença. Mas o esquecimento é mais fácil para o dominador do que para a vítima. O Ricoeur foi muito atacado por isso. Não é? Os judeus diziam, você está propondo esquecimento para quem? Sim. Você quer que a gente esqueça do Holocausto? Na verdade, você está querendo pacificar aí, ou absolver crimes hediondos, inesquecíveis e imperdoáveis. Claro. Mas aí vem o lado protestante do Ricoeur. São dois lados. O primeiro ele fala, eu não proponho o perdão imediato. É preciso, primeiro, o trabalho de memória, o trabalho de luto. Sim, e aí na memória é todo o trabalho historiográfico. A história e a historiografia é isso aí, trabalho de luto. Voltar ao assunto, tocar no assunto, falar do assunto, ouvir as vítimas, permitir que as vítimas expressem a sua dor. Sim. Fazer o que se faz numa sessão terapêutica, no espaço público. Seria uma psicanálise coletiva. Não é? Porque se isso não for feito, se a história não fizer isso, passa-se ao ato, repete-se o gesto e a violência continua. Sim. É uma intervenção... Isto valeria também, por exemplo, para os povos dominados das ex-colônias europeias? Esse é da África, da Ásia, da América, do Oriente Médio. Ele está propondo isso. Que o resto do planeta se esqueça das aventuras ocidentais, europeias, na África, na América. E é um passado lamentável, o passado da Europa. Sim. É um passado que destruiu toda a civilização indígena aqui na América. Sim. Os sobreviventes vão perdoar? Pois é. Não, e se nós olharmos os governos americanos, sobretudo do Partido Conservador, republicano, né? É uma continuidade dessa política europeia? Claro. A intervenção no Afeganistão, no Iraque. Mas por quê? A própria caçada do Bin Laden agora. Muito bem, por quê? Porque Hegel está na matriz. O pensamento hegeliano. Eles são melhores, eles são superiores, eles conhecem a razão, eles têm a melhor religião, eles se sentem no dever de salvar a humanidade, a sub-humanidade. O olhar de desprezo é imenso. O desprezo é imenso pelo não europeu. Sim. Hoje eles bombardeiam a Líbia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quem é assessor do Sarkozy hoje é o Bernard Lévy, que é um filósofo. E a missão deles é levar os direitos humanos para o resto do planeta. Eles falando em direitos humanos. Sim. É uma piada. É cinismo. Sim. É uma razão cínica, a europeia. Claro. E, por exemplo, hoje também nós estamos assistindo o deslocamento da economia do Atlântico para o Pacífico, né? E a emergência da China, tanto como segunda economia e também, provavelmente, até 25, 30, como primeira economia e a nova potência mundial. Como é que o Ocidente vai suportar, digamos, essa ascensão hegemônica chinesa? Os conflitos são enormes, né? Sim. A China está conquistando os mercados ocidentais, até o Brasil está tendo problemas, não é? O Brasil também está crescendo, hein? O Ocidente, o centro, está em crise. Claro. Na verdade, você tem um crescimento a leste e tem até ex-colônias que estão crescendo fortemente. E aí a crise de 2008 e 2009 foi mais séria nos países desenvolvidos. Deslocou o eixo econômico desses países para os emergentes e do Atlântico para o Pacífico. Sabe qual é a minha conclusão cética? Sim. Isso vai acabar em guerra mundial e agora vai ser mundial mesmo. Não vai ser só na Europa, não. Porque os blocos estão se organizando. A União Europeia está se organizando para se fortalecer para um possível combate. Claro. O Mercosul, a América Latina, está se organizando. A China é uma potência de bilhões, com bilhões de pessoas, é uma economia absurda. Sim. Se a lógica for de mercado, e mercado é guerra em paz, pacífica, e época de paz, se a lógica for continuar a ser de mercado, isso vai acabar
em conflito agora realmente planetário. Sim. Mas, por outro lado, há outros desafios, por exemplo, o desafio ecológico, do aquecimento global, da redução da camada de ozônio. Quer dizer, a vida no planeta está em jogo. Será que medida isso sensibilizaria exatamente para uma nova relação, o viver juntos do Paul Ricoeur poderia ser um caminho? Isso poderia evitar esse final dramático que eu descrevi aqui. Sim. Se todos entendessem que o planeta tem que ser preservado. Sim. Que nós já conhecemos a guerra e o resultado é dramático. E o planeta está realmente ameaçado. O homem não é a espécie central do planeta. Há outras espécies, há um meio ambiente, não é, que o homem tem destruído. Não é? Eu acho que essa compreensão, por isso que eu acho que o Partido Verde é importante, ele faz despertar os partidos ecológicos europeus são importantes, porque eles trazem essa questão do planeta, da habitabilidade do planeta. Sim. E a questão, por exemplo, da democracia e dos direitos humanos também não pode ser uma vertente a reforçar, digamos, a vida e a preservação do planeta? Correto, mas existe um problema aí, né? Olha só, ecologia é um tema importante, direitos humanos é um tema importante, mas existe um efeito colateral grave, que é o mercado. Que é o mercado. O mercado faz esquecer ecologia e direitos humanos. Claro. É impiedoso. É impiedoso. Cruel. É cruel, é guerra. Então, se essa lógica prevalecer, eu diria adeus ecologia e adeus direitos humanos. Pois é. E aí, qual é o futuro da humanidade, professor? Bom, essa pergunta é dramática. Dramática. Sei lá. Sei lá. Mas você, como um bom seguidor do Paul Ricoeur, você tem esperança? Eu não sou seguidor, não. Eu acho que é a voz mais serena, mais prudente. Eu acho que é melhor seguir, ouvi-lo, porque senão... De qual forma? É do diálogo e da paz. Do diálogo e da paz. Ou a gente constrói a paz no diálogo, através do diálogo, e construímos um mundo habitável, para podermos vivermos juntos na diferença, ou então vai ser aquele final dramático. Dramático. Ok, professor, queria cumprimentar muito pelo livro, agradecer sua presença novamente aqui na Rede Minas para essa bela entrevista. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão da relação da história, da filosofia, uma reflexão filosófica extremamente profunda. Espero que nós tenhamos atendido às suas preocupações mais profundas, né? Porque um dos objetivos do Opinião Minas é exatamente fazer aquelas reflexões de temas que nos incomodam, que nos atingem e atingem exatamente o futuro da humanidade. Muito obrigado pela sua audiência e um ótimo fim de semana. Parabéns.